Olá, alunos do curso de Administração Pública do Instituto Federal, professora Fabrícia. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre educação ambiental e conscientização. Para o seu maior entendimento, consulte o caderno didático, faça a leitura e aprenda um pouco mais sobre o assunto. Então, educação ambiental e conscientização. Então, educação ambiental é um processo educativo eminentemente político, que visa o desenvolvimento dos educandos e de uma consciência crítica acerca das instituições, atores e fatores sociais, geradores de riscos e respectivos conflitos socioambientais. Busca uma estratégia pedagógica do enfrentamento de tais conflitos a partir dos meios coletivos e de exercício da cidadania pautados na criação de demandas por políticas públicas participativas, conforme requer a gestão ambiental democrática. A fonte disso aí é Lairarks, citado por Nascimento no caderno didático. Então, a educação ambiental ela pode ser trabalhada de três formas, Primeiro, a educação ambiental formal, que é aquela educação ambiental que a gente conhece, desde criança, vai para a escola, tem toda uma formação na educação básica, depois vai para a educação superior, pós-graduação. Então, essa é uma educação formal, é a educação através das escolas, é a educação recebida pelas escolas. Depois nós temos a segunda forma, que é a educação não formal. O que é educação não formal? É uma forma de educação com metodologia apropriada, mas ela não acontece dentro das instituições de ensino. Elas acontecem nas ONGs, por exemplo, nas organizações não governamentais. Então, essa é a chamada educação não formal. Ela tem uma metodologia própria e ela não acontece nas escolas, como a gente conhece da educação tradicional. E a terceira forma é a chamada educação informal, quando não existe um processo sistematizado de ensino, nem metodologia própria, como as relações cotidianas, por exemplo. Então, é a educação que acontece no dia a dia, chamada educação informal, é o que acontece, que a gente vai aprendendo no nosso cotidiano. Então, ela não existe dentro de um processo da escola, um processo sistematizado de escola, de ensino, e nem tem uma metodologia própria, É um tipo de educação, a educação informal, que elas acontecem de forma no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. No Brasil, foi aprovada a Lei 9.795, isso em 1999. O que é essa educação? É uma educação. O que é essa lei? É uma lei que dispõe sobre a educação ambiental. Ela coloca que o componente essencial e permanente da educação nacional devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. Então, a educação ambiental, segundo a Lei 9.795, é um componente essencial e permanente da educação nacional. E ela deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto em caráter formal e não formal. Lá no seu artigo 3º, inciso 5, a lei ela delega às empresas e às entidades de classe, às instituições públicas e privadas, a incumbência de promover programas de capacitação aos seus trabalhadores, visando o efetivo controle do meio ambiente, do trabalho e suas repercussões no processo produtivo. O processo de educação ambiental pode fazer uso de diversos meios, como discussões em classe e em grupo, trabalhos em grupo, debates, proporcionar reflexões, elaborar projetos, explorar o ambiente local, fazer passeios em trilhas ecológicas,
firmar parcerias com a Secretaria de Educação dos municípios, incentivar o ecoturismo, promover atividades junto à comunidade, formular programas de orientação ambiental, dentre outros. Então, a lei, lá no seu artigo 5º, ele coloca que tantas empresas, né, públicas, privadas, entidades de classes, eles têm essa incumbência de promover programas que capacitem os seus trabalhadores, visando um efetivo controle do meio ambiente, né, para que os seus trabalhadores ele tenha uma consciência ambiental, ele desenvolva essa consciência ambiental, que seja um processo de educação ambiental. Então não precisa ser apenas com palestras, né, com discussões, com aulas, mas que possa ser, que as empresas possam trazer para os seus trabalhadores meios, fontes de forma de diversificar e disseminar, repercutir a educação ambiental. Então ela pode fazer trabalhos em grupo, ela pode fazer debates, ela pode proporcionar reflexões, pode elaborar projetos, ela pode explorar o próprio ambiente do trabalho para fazer essas discussões, ela pode fazer parceiros em trilhas, pode firmar uma parceria com a Secretaria de Educação dos municípios, incentivando o ecoturismo, pode promover atividades junto à comunidade, pode formular programas de orientação ambiental, dentre outros, mas que de forma que, dentro do seu artigo 3º, no inciso 5, que a educação ambiental da Lei 9.795 seja disseminada, né? Não precisa ser apenas dentro de uma educação formal, né? Ou uma educação não formal ou informal, né? Ela pode acontecer dentro de uma dessas ou de forma diferenciada, mas que o seu objetivo seja ampliado, que é a educação ambiental, né? Que o seu objetivo seja alcançado, que é a educação ambiental. Seja a educação formal, a não formal ou a informal. Falando um pouco ainda sobre a educação ambiental, nós temos o chamado marketing verde. O que é o marketing verde? É a relação entre a empresa e o consumidor. Uma vez que nós estamos falando sobre a educação ambiental e sua conscientização, falar um pouco sobre o Marco Verde é falar de várias formas de acesso das sociedades aos assuntos ligados ao meio ambiente e sua consequente mudança de hábitos e atitudes. Então a gente fala um pouco sobre o marketing verde, tendo um objetivo de mudança de hábitos e atitudes para a sociedade. Então é um tema que geralmente ele está relacionado entre a empresa e o consumidor, né? Ele incentiva a adoção de novas condutas e oferece fontes de benefício para ambos os lados. O marketing verde ele pode ser utilizado também pelos órgãos públicos, seja na divulgação das suas ações ambientais, seja na conscientização dos seus consumidores, principalmente na conscientização dos seus consumidores, né? Porque são os cidadãos alvos dessa ação, né? E o marketing verde ele envolve, entre outras ferramentas, o processo de venda de produtos, serviços ou ideias com apelo ambiental e tem como pressuposto o comportamento seletivo da população em relação à escolha de produtos ou projetos que causem menos dano ao meio ambiente. É uma ferramenta poderosa, mas precisa ser bem executada. Caso contrário, ele poderá prejudicar a confiabilidade da organização. Então, o marketing verde ele tem alguns princípios de comunicação, né? Princípios de comunicação verde. Primeiro, ser genuína. O que é ser genuíno? É uma estratégia geral da organização que deve estar de acordo com a estratégia de marketing, ou seja, vender aquilo que anuncia, né?
Se a empresa está fazendo uma propaganda anunciando que o seu produto é ecologicamente correto, ele precisa ser ecologicamente correto, né? Que é um dos princípios, princípios básicos do Marco Verde, né? Que é ser genuína, então vender o que realmente anuncia. Depois, educar seus clientes. Mais importante do que informar o cliente que a organização está fazendo é realizar ações para alertar e mostrar caminhos da construção de um desenvolvimento mais sustentável. Então, a ideia é educar, né? É a educação ambiental de seus clientes, né? Trazendo uma construção de um desenvolvimento mais sustentável, né? Que aquela empresa, ela é uma organização, ela é uma empresa que está realizando ações de construção de um desenvolvimento mais sustentável. Outro aspecto, outro princípio, da oportunidade de participar, é estimular o envolvimento e a conscientização e chamar seus clientes para participar das ações daquela empresa. Em outras palavras, é juntar força para desenvolver ações que contribuam para a construção de um mundo melhor. Então, nós temos o Marketing Verde aí dentro de uma concepção de educação e gestão ambiental, onde ele tem alguns princípios básicos, né? Primeiro, a gente entender que marketing verde é a relação entre a empresa e o consumidor. É uma forma da empresa se autoeducar, através de ações e de novas condutas oferecidas, né, para ambos os lados, né? Tanto a empresa como o consumidor. Para isso, o Marketing Verde, ele envolve algumas ações, né? Ele envolve algumas ferramentas, alguns processos de venda de produtos. Ou seja, a ideia é um apelo ambiental, né? E ele tem que fazer esse apelo ambiental dentro das suas propagandas. Então, para isso, ele tem alguns princípios básicos, né? Que são os princípios básicos de comunicação, né, que é chamado de comunicação verde. Primeiro é ser genuína. O que é ser genuína? Né? É vender só o que realmente anuncia, não fazer propaganda enganosa. A outra ideia é disseminar uma educação ambiental entre os seus clientes, né? É mostrar e ao mesmo tempo construir um desenvolvimento sustentável com seus clientes. E o outro princípio básico é dar oportunidade do cliente participar. De que forma? Estimulando o envolvimento e conscientização dos seus clientes para participar de ações da empresa. Ou seja, juntar força para desenvolver ações que contribuam para a construção de um mundo melhor, tanto por parte da empresa como pela parte dos clientes. Dessa forma, com mais essa videoaula, nós encerramos o nosso conteúdo e com isso eu peço a vocês, né, que façam a leitura do caderno didático e dentro dos nossos conteúdos do caderno didático nós temos mais conteúdos a serem estudados, a serem vistos, que vocês podem fazer esses estudos, né, fazer essa leitura e enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês sobre a nossa gestão ambiental e a sustentabilidade, que dentro da perspectiva pública é muito importante para educar, para conscientizar, para levar tanto aos nossos alunos como a sociedade em geral, um conhecimento mais amplo, um conhecimento mais holístico sobre a importância da gestão ambiental, sobre a importância do desenvolvimento sustentável e que essas ações a gente consiga colocar em prática, colocar no nosso dia a dia, para que nós
tenhamos realmente o desenvolvimento sustentável e para que nós possamos construir um mundo melhor, para que o nosso meio ambiente ele possa ser um pouco, né, amenizados com as nossas ações. E para isso vai depender da nossa mudança de hábito, dos nossos estudos, da disseminação da educação ambiental, da disseminação do desenvolvimento sustentável. Um grande abraço, fiquem com Deus.